Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula Organizações Supranacionais, falando um pouquinho mais sobre a ONU e também sobre os BRICS. Antes de mais nada, a gente precisa contextualizar. A gente precisa falar do multilateralismo. Como assim? Essa ideia de ação multilateral nada mais é do que uma articulação que os países fazem para buscar o mesmo objetivo. Então, existe um trabalho conjunto, onde os países procuram uma solução. Tá? Existe uma cooperação internacional. Por isso, as organizações internacionais são importantes, como a ONU, né? Que vai buscar essa cooperação internacional, que vai buscar uma articulação. Por exemplo, um papel muito importante das Nações Unidas é buscar essa cooperação internacional em relação aos extremos climáticos, né? Buscar com que os países reduzam a emissão de gases do efeito estufa. Tá? Então, a ONU, que foi criada aqui em 1945, né, na cidade de São Francisco, né, onde a gente tem ali a Conferência da ONU sobre a Organização Internacional. E aí, a data mesmo oficial da criação da ONU foi ali em outubro de 45. Inclusive agora, dia 24 de outubro, né, é aniversário das Nações Unidas. Então, cuja sua sede está ali em Nova York. Então, veja, a discussão ali para criar a ONU começou na cidade de São Francisco, em junho de 45, e oficialmente a ONU foi criada em outubro de 45 e a sua sede colocada em Nova York. E aí o objetivo principal é justamente promover, buscar a paz mundial e o desenvolvimento socioeconômico dos países. Para isso, as Nações Unidas vão contar com uma certa estrutura, que é baseada ali na Secretaria-Geral, na Assembleia-Geral, no Conselho de Segurança, na Corte Internacional de Justiça, no Conselho Econômico e Social. A Secretaria-Geral, ela vai propor os temas a serem discutidos. Discutidos por quem? Pela Assembleia Geral, né? Então, a Assembleia Geral vai ser o fórum de discussões. Então, você vai ter ali o corpo diplomático, então, embaixadores, embaixadoras, que representando seus países, que hoje a ONU tem 193 países, vão debater os temas propostos pelo secretário-geral, pela Secretaria-Geral. Tá? O Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é uma instituição muito importante, ele é formado por 15 membros, né? 5 permanentes e 10 rotativos. É bom você guardar o nome dos permanentes: China, Estados Unidos, França, Rússia, Reino Unido. E esses 5 têm o chamado poder de veto, ou seja, você tem uma discussão ali no Conselho de Segurança, coloca em votação, para ver se aprova ou reprova. Mas, se um desses 5 permanentes reprovar, por mais que os outros membros, os outros 14, aprovem, como esse tem o poder de veto, isso não vai para frente. Tá? Os rotativos, a cada 2 anos, há uma alternância, tá? Para essas cadeiras. E o papel do Conselho de Segurança é justamente discutir sobre as ações militares, aplicar sanções econômicas, organizar missões de paz. Tá? A Corte Internacional de Justiça, ela vai resolver as tensões entre os países, né, e buscar julgar os países que infringirem regras sobre direitos humanos. Tá? O Conselho Econômico e Social busca estimular a cooperação entre os países. E aí a gente vai ter o papel das agências especializadas, que são instituições mais estruturadas, né? E também dos programas e fundos da ONU, né? Que vão trabalhar ali em conjunto com a Assembleia Geral e o Conselho Econômico e Social. Ok? Sobre as agências da ONU. Então a gente tem a Unesco, que está relacionada à educação, à ciência e à cultura. Então o trabalho disso da Unesco é promover ações nesses campos. A gente tem a Acnur, que é uma agência que vai cuidar dos refugiados. Tá? A gente tem a FAO, que está preocupada sobre a produção de alimentos e as práticas agrícolas. Né? Então,
procura auxiliar os países na modernização das atividades agrícolas. A gente tem a OMS, que é outra agência importante, né, que vai atuar principalmente no cenário de pandemia, troca de informações, campanha de vacinação, tratamento, protocolos a serem adotados. Então, teve um papel muito importante durante a pandemia do coronavírus. A gente tem a Organização Internacional do Trabalho, que ela está preocupada em combater principalmente o trabalho escravo, né? O trabalho análogo à escravidão e o trabalho infantil. Né? A gente tem um Fundo Monetário Internacional, né, que ele nasceu com a proposta de gerar uma cooperação monetária global, né, procurando uma estabilidade financeira. Tá? A gente tem o Banco Mundial, né, buscando ali na sua origem o crescimento econômico e o desenvolvimento social, né, financiando obras de infraestrutura, de práticas agrícolas. E aí a gente tem os programas. Né? Os programas, eles, digamos assim, que eles não têm uma solidez tão grande quanto as agências. São importantes também. O PNUMA é muito famoso. O PNUMA, ele é resultado daquela reunião em 72 na Suécia, a primeira grande conferência internacional sobre o meio ambiente, realizada em Estocolmo. Né? E um dos resultados dessa grande conferência foi justamente a criação desse Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Né, que vai debater sobre a conservação ambiental, sobre desenvolvimento sustentável. A gente tem o PNUD, né, que vai trabalhar o combate à pobreza, e promover o desenvolvimento humano. E a gente tem um fundo também muito importante, que é o da Unicef. Então, vai arrecadar dinheiro. Aqui no Brasil, a Unicef trabalha com uma grande mídia de comunicação, que é a Rede Globo, né? Então faz campanha, faz arrecadação de dinheiro, e aí esse dinheiro é aplicado em trabalhos sociais aqui, né, junto às crianças e adolescentes. Tá? Bom, aqui tem um organograma muito rápido, só para a gente ter uma ideia, né, de como funciona tudo isso. Né? Então tem Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Secretariado, Tribunal de Justiça, Conselho de Tutela. Então isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Tá? Agora, sobre os BRICS. Os BRICS é um grupo político que está dando muito o que falar. Né? Inicialmente começou com o nome de BRIC, né? Um acrônimo, porque em inglês significa tijolo. E esse acrônimo, né? Essa palavra que nasce através das iniciais de outras palavras, isso que é o acrônimo, ele nasceu de um economista de uma instituição chamada Goldman Sachs, um economista chamado Jim O'Neill, e ele publica um estudo no comecinho do século XXI sobre os países que teriam destaque no século XXI na economia global. Países que têm grandes mercados consumidores, grande disponibilidade de mão de obra, grande quantidade de recursos naturais, né? Que aí juntos vão representar 42% da população mundial, mais ou menos um quarto do PIB, né, tem mais ou menos um terço do território, né, participam de mais ou menos um quinto do comércio mundial. Então, nasce BRIC, né, não havia África do Sul, era só Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2006, você tem a formação desse agrupamento, né? Então, foi realizada a primeira cúpula dos BRICS, em 2009, na Rússia, né? Porque os países citados, né? Brasil, Rússia, Índia e China, eles começam a buscar um denominador em comum, eles passam a se olhar diferente, tá? E aí o Vladimir Putin, ele promove a primeira cúpula, né? Então a ideia dele é de fazer com que esses países, já que foram apontados como as principais economias do século XXI, né? Porque tem condições para tal, então ele faz essa proposta de aproximação, de buscar um denominador em comum. O que esse grupo pode fazer, né? Então foi realizada a primeira cúpula em 2009, lá na Rússia, né? Em 2011, na terceira cúpula, que foi sediada na China,
A África do Sul foi convidada para fazer parte desse agrupamento. E é aí que a gente passa a ter BRICS, né, com um S, só em 2011, ok? Em 2014, a gente tem na sexta cúpula do BRICS um movimento muito importante. Então, vocês estão vendo aqui na foto, né? Presidente da África do Sul, presidente chinês, a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, primeiro-ministro da Índia, e Vladimir Putin, né? A gente tem aqui um movimento muito importante em 2014, que foi a criação do novo Banco de Desenvolvimento, ou Banco dos BRICS, que ele nasceu para ser uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial. Porque o FMI e o Banco Mundial, a partir da década de 80, né, final da década de 80, ali no consenso de Washington, essas instituições financeiras passam a atuar na promoção do neoliberalismo. E aí existe um questionamento sobre a taxa de juro, sobre a interferência na política econômica e financeira do país que toma dinheiro emprestado. Então o Banco dos BRICS ele nasce para ser diferente, né? Para ter uma taxa de juro menor, para não interferir na política que vai ser executada, então você preserva a soberania do país, né? E aí é um banco que nasce com capital inicial de cerca de 100 bilhões de dólares, né? Então, inicialmente, era um banco para que os países membros pudessem tomar empréstimos se necessário fosse. Tá? E aqui a gente tem um movimento muito importante em 2024 com a inclusão de novos membros ao grupo, né? Essa decisão foi tomada no ano anterior e aí a gente passa a ter 6 novos integrantes, né? Quer dizer, 5. Né? Inicialmente eram 6 novos integrantes. A Argentina desistiu por conta da mudança de presidente e de postura, né, na política externa. Então, 5 novos membros efetivamente acabam entrando: Emirados Árabes, Arábia Saudita, Etiópia, Egito e Irã. O interesse chinês é usar o BRICS como contraponto ao G7, né? E o Brasil, se relacionando mais com esses outros países do mundo, se lançando cada vez mais, né, ao pleito para conseguir uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Né. Em 2025, no começo desse ano, a gente teve a inclusão de mais um país, né, a Indonésia como membro pleno. Tá? Então essa é uma novidade importante no comecinho desse ano, que foi a entrada da Indonésia. Beleza? Lembrar disso então. A Argentina desistiu, e aí a gente teve a entrada de países asiáticos, Indonésia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã, e 2 países africanos, Etiópia e Egito.